Meus amigos, e o embate do século não para. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada instante, surge um novo boato, uma nova notícia a respeito do grande embate entre o Elon Musk e o A. Moraes. Vocês sabem quem é, não precisa então estar aqui dizendo nomes, até porque hoje a situação do Brasil está tão complicada, porque se você falar até o nome da pessoa, corre o risco de você sofrer algum tipo de punição. Além de que hoje no Brasil você não pode dizer nada. O fulano fez isso, fulano fez isso. Pode estar comprovado, é um fato comprovado. Se você for lá e dizer assim, fulano fez isso, no outro dia pode correr risco de você estar simplesmente atrás das grades. Então, para que não aconteça nenhum tipo de situação comigo, eu simplesmente vou falar A. Moraes. Ok? Meus amigos, esse assunto tem rendido bastante. E eu trago aqui algumas reflexões para você que está do outro lado. A nossa Constituição, ela diz que nós, perante a lei, somos iguais. Existe algo chamado isonomia. Todos nós somos iguais perante a lei. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que nós somos todos iguais perante a lei mesmo? Você acha mesmo que filho de político tal, ou pessoa que é muito influente na sociedade brasileira, ou uma pessoa que está atualmente dentro do sistema, ele vai sofrer as mesmas consequências? Ou se será que esse mesmo vai sofrer algum tipo de consequência em relação a um cidadão comum? Pare para pensar. É óbvio que não. E realmente em questão de, não só de isonomia, mas também em relação à questão de liberdade, a cada dia que passa, vemos que a nossa liberdade está cada vez mais sendo reduzida, privada. Você acha que não? É o que eu te pergunto. E é o que eu faço você a se questionar. Será que a minha liberdade realmente existe de fato? Será que eu realmente tenho uma liberdade para falar aquilo que eu penso a respeito de xxxx fatos? De questionar pessoas xxxx que estão dentro do sistema? É isso que eu te pergunto. E ontem eu vi um vídeo lá no canal do Gustavo Lázaro, canal secundário dele, do qual ele trouxe um vídeo de uma mulher que eu achei muito, mas muito interessante o ponto de vista dela a respeito desse assunto. E depois desse vídeo, não tem como você não ficar do lado do Elon Musk. Preste atenção. Eu tô do lado do Elon ou do Alexandre, mas nenhum dos dois. Eu tô do lado desse homem aqui. Esse é o Voltaire. Era, né? Dá pra ver pela peruquinha que ele já foi de arrasta pra cima, mas faz tempo. Ele viveu lá no século XVIII, na França. Naquela época, era monarquia. Quem mandava era a coroa. Juntinho, coladinho, sabe com quem? Com o clero. E esse cara, ele era ativista. Ele defendia a liberdade religiosa. Ele defendia a justiça igualitária. Ele defendia a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. E naquela época era, caladinho. Pode falar não, porque, o bicho pegava pro lado de quem falasse. E ele era defensor declarado, revolucionário mesmo. O cara foi mandado pro exílio, mas quase que foi de arrasta pra cima bem antes que ele foi. Viveu 83 anos e escreveu muitos livros. Quem é estudante de direito, bacharel em direito, né? Eu sou advogada e 20 anos de direito, né? 15 de formada, mais 5 de faculdade. Estudei muito esse carinha. E eu tô a favor dele. Ele fala o seguinte. Esse moço tem uma frase célebre que diz: eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de expressar. Porque ele era contra a censura, que era forte naquela época. A igreja e o clero, Voltaire dizia que existem dois valores que, se forem corrompidos, se implanta o caos, que é a liberdade
e a responsabilidade, que andam juntos. Quando alguém cala outro alguém, essa pessoa restringe o direito de liberdade que todo cidadão tem, que deve ser igual. Ah, Pri, mas quando a gente se manifesta na internet, tem aquelas questões da fake news, dos crimes que podem ser cometidos, né? Um racismo, dentre outros crimes. Sim, aí entra o outro valor de Voltaire, que é a responsabilidade. Você tem o direito de se expressar, mas você é responsável pelos atos que você comete. Exato. E para isso existe o devido processo legal, em que Exato. todos nós estamos sujeitos. Mas em alguns momentos parece que o artigo 5º da nossa Constituição Federal virou folclore, então, né? Todos são iguais perante a lei. Será que são mesmo? Ou tem uns que são mais iguais do que os outros? A gente está vivendo uma insegurança jurídica muito grande. Todo advogado diz a mesma coisa. Hoje a gente não sabe muito bem o que esperar, porque está abrindo um precedente para tudo toda hora, né? E quando uma pessoa ocupa uma cadeira de extremo poder e cala ele tem o poder de calar todos. Por isso a censura é perigosa. Percebe que eu não estou falando de partido político? Se é de esquerda ou de direita, não importa o lado. Porque a censura, apesar de ser seletiva, ela se torna ilimitada. Porque se aquela pessoa tem o poder de calar tem o poder de calar todo mundo. E olha o Andinho do Voltaire falando aqui, ó, na minha orelha, não se mistura o poder do clero com o poder do Estado, assim como não se mistura o poder do executivo, do legislativo e do judiciário. Mas como que há imparcialidade num sistema em que quem senta na cadeira do judiciário, a maior, é indicado por aquele que senta na cadeira do executivo? Como haver imparcialidade num sistema desse? Eu acredito que deveria ser por concurso público. A competência vem daí, não por indicação. Para sentar naquela cadeira, não para iniciar uma carreira, para sentar naquela cadeira. Porque às vezes quem senta nessa cadeira se sente acima do bem e do mal, acima do devido processo legal, acima da Constituição Federal, acima do direito de outras pessoas. E eu não consigo concordar com isso. Daí, quando você me pergunta do lado de quem eu estou do lado do Voltaire. E dito isso, qualquer ameaça à liberdade de pensamento e de expressão me incomoda profundamente. Mandar prender empregados de uma empresa, porque essa empresa não quer cumprir uma ordem dada numa canetada. Os funcionários da empresa, ameaçar prender os funcionários. Já passou do limite, há muito tempo. Pri, não, discordo de tudo que você falou, não concordo com nada que você disse aqui. Eu te respondo como Voltaire, ok? Pode discordar do que eu penso. E eu vou defender a sua liberdade de se expressar e discordar daquilo que eu acredito. Tá tudo bem? Então, né? Você entendeu? Eu também concordo plenamente que cargos como o Supremo deveria ser concurso público. Até para ser gari, cara, você precisa passar por um concurso público. Mas para ser um presidente, para ser um político, para ser alguma coisa, você não precisa ter nem o mínimo que seria um curso superior. E aí, para um cargo tão importante quanto o STF, não ser um cargo de concurso. E querendo ou não, meus amigos, a gente mora no Brasil. Você acha mesmo que as pessoas indicam outras pessoas só porque elas são boazinhas? Que no fundo, não tem interesse nenhum oculto? Você acha mesmo? Me diga aqui nos comentários a sua opinião sobre. E assim como ela, eu sou do lado onde você tem a liberdade. Eu sou o Raimundo Lima, foi um prazer estar com vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis e até os próximos vídeos.